Você sabia que não precisa ser perfeita para tocar o coração de Deus? Eu vou repetir. Você sabia que não precisa ser perfeita para tocar o coração de Deus? É. Uma mulher, ela tocou o coração de Deus de uma forma que marcou a história e é contada até hoje. Você sabe que mulher? Então fica comigo e você vai descobrir até o final. Eu vou revelar esse mistério para você. Nós vamos aprender lições poderosas aqui através da Bíblia Sagrada. Amém. Glória a Jesus. Você sabe, quer saber quem é essa mulher? Sim, foi uma mulher que ela foi rejeitada, ferida, mas ela transformou a dor em uma adoração. Estou dando alguns insights para vocês descobrirem. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui temas para o pessoal aqui. Então, eu creio que você está com uma expectativa altíssima hoje, porque nós estamos falando de algo poderoso hoje nessa live, que é sobre a mulher que ungiu os pés do Senhor. Agora você já sabe. A mulher que ungiu os pés do Senhor com um vaso que ela quebrou e marcou aquela história. Nem não consegui aqui, mas vamos orar para dar início a essa live poderosa e então fazermos a nossa leitura e nos aprofundarmos mais nesse tema que vai trazer revelações profundas para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo transformador, libertador, que vai curar a sua alma nessa tarde. Amém? Então feche os seus olhos e abra seu coração, aumentando a sua expectativa neste momento. Espírito Santo, quero te dizer que eu te amo. Quero, Senhor Jesus, me derramar aos teus pés nessa tarde. E quero, Senhor, apresentar a todos que estarão nesta live, que estão entrando agora, Pai, que o Senhor venha mover os seus corações, venha tocar nos seus corações, revelando o mais profundo da sua alma, para que ele se conecte diretamente ao trono da graça. No nome de Jesus, recebe hoje, Pai, uma adoração genuína, uma entrega genuína. No nome de Jesus, faz milagre nessa tarde, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo 6 ao 13. Mateus 26 ao 13. Deixa eu só ajeitar aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tentando. Não dá, gente. Vai ficar mesmo assim pro Instagram. A imagem mesmo. Quadradinha mesmo. Mas amém. Sei que vocês estão ligados, porque o importante conteúdo dessa live hoje está tremendo. Então, vamos ler com muita reverência nessa tarde. Saiba que o Espírito Santo vai falar com você. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E divide a alma e o espírito, juntas e medulas, e traz discernimento ao coração e propósitos do coração. Olha que poderosa é a palavra do Senhor. Mateus 26, do 6 ao
12 ao 13 diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele de uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haver de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Eles se indignaram, porque aquela mulher quebrou um vaso de alabastro com um unguento preciosíssimo, caríssimo, naquela época, na cabeça de Jesus, ungindo como um simbolismo de total entrega. Essa mulher pode ser você nessa tarde, derramando um unguento melhor que você tem para o Senhor. Essa mulher se aproximou-se de Jesus com este vaso, era o que ela tinha. Um vaso precioso, o que continha dentro. Sabe? Tem pessoas que dão tanta importância para o exterior, mas aquela mulher, ela deu importância não somente porque estava exteriormente, mas para o que estava interiormente daquele vaso. Ela quebrou, derramou um unguento precioso sobre Jesus, mostrando ali que Jesus é superior a todos os homens, que Jesus é Deus, mostrando ali toda a sua devoção, a sua adoração naquele momento. Quantas pessoas precisam quebrar algo que está pressionando, que está te prendendo, que está te fazendo sair do caminho certo? Muitas vezes você está pegando atalhos, mas o Senhor está dizendo: você tem algo precioso, só que você precisa quebrar. Esse algo precioso está dentro de você e precisa se quebrar. Eu me lembro da passagem de Ezequiel, capítulo 18, se eu não me engano, falando do vaso. O oleiro, o vaso do oleiro, no oleiro, é isso. Os vasos nas mãos do oleiro se quebrou. Não foi Deus, não foi o oleiro que quebra o vaso, mas ele se quebrou na mão. E por que o vaso se quebra na mão do oleiro? O vaso se quebra na mão do oleiro quando há necessidade de se refazer novamente. E está na mão do especialista que sabe moldar, que sabe tratar.
Então, aquela mulher estava se entregando por completo. E talvez você tenha olhado para si mesma com desprezo, muitas vezes, como se não fosse suficiente, como se não fosse digna. Aqueles homens estavam dizendo que ela estava fazendo aquilo e não era necessário. Estava desprezando a atitude dela como um desperdício, porque poderia vender e dar para os pobres. Mas ali tinha uma motivação, um propósito maior ali. Quando tem um propósito maior, você tem que seguir o que está dentro do seu coração. Olha o que diz um versículo da Bíblia. Presta atenção. Diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E digo isso com convicção. Isso está em Salmos 139, 14. Pode anotar. É um salmo para você meditar na grandiosidade do Senhor e ser grato pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você nesse momento? Amém? Aleluia. Então, comentário agora. É isso. Exatamente. Esse versículo, ele é um antídoto poderoso que você pode usar todas as manhãs para declarar que Deus é para você. Ele é um antídoto contra a autodepreciação. Então, quando estiver para baixo, quando estiver se sentindo desprezada, leia Salmo, que eu mencionei ainda agora há pouco. 139, 14. Amém? Deixa eu só escrever aqui para vocês. Muitas vezes, na caminhada de cura, queridas, você pode ficar atrasada, tardando a sua libertação. Porque as mulheres lutam com sentimentos até normais. Porque tem N fatores que podem influenciar esses sentimentos, sim. Muitos fatores. Um dos fatores é o natural, do corpo, o hormônio, alguma falta de vitamina, a baixa imunidade, tudo isso, se o seu corpo ficar desregular, ele totalmente, num sentido de você ficar frágil, vulnerável a doenças, que pode acontecer? Até os seus neurônios vão sentir. Você sabia disso? E então começa a acontecer sentimentos e pensamentos depreciativos. Começa então a autodesvalorização. E simplesmente no natural. E o inimigo de nossas almas, você sabe que ele é o que rouba, mata e destrói. Ele se aproveita
da nossa fragilidade. Porque nós, seres humanos, somos muito frágeis. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Fomos colocados nesta terra para dominar a terra, para dominar sobre os animais. Então, nós sim temos uma posição de autoridade, temos sim uma posição, sim, de honra, mas nós somos inferiores aos anjos e principalmente ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus, esse que é a boa notícia, declara que somos uma criação maravilhosa, porque o Senhor nos formou e disse que somos a coroa da sua criação. Olha que maravilha! Obra-prima do Criador. Então você, amada, saia desse lugar de se sentir vitimizada, desvalorizada, com pensamentos depreciativos, porque você é amada do Pai, você aceita pelo Pai. Aí você pode me dizer, mas como? Se eu estou sentindo tudo isso, se me falam tanto de que eu sou assim, que eu sou incapaz, que eu não valho nada, porque isso é o que causa a autodepreciação. Mas saiba que a autodepreciação é uma mentira. Presta atenção, é uma mentira que contradiz a verdade do nosso valor diante de Deus. Por isso, ao meditar nesse versículo, aprendemos a rejeitar as vozes que o inimigo, essas vozes que são lançadas no interior da nossa mente, que nos diminui. E nós devemos, então, fazer o quê? Abraçar a identidade. Que identidade é essa? De filha amada do Pai. A identidade que Deus nos confere de filhas amadas, criadas com propósito e dignidade. Amém? Porque Deus não vê como você vê, querida. Ele não vê como o homem vê. Ele olha para o vaso rachado e diz: o vaso está rachado, mas eu vou refazer. Esse vaso está rachado, mas eu vou moldar novamente. E ele olha e enxerga o perfume escondido dentro desse vaso. Aquela mulher tinha uma história, uma bagagem, mas não deixou a vergonha impedir a sua adoração, porque um dos discípulos diz: uma pecadora, deixar de uma pecadora enxugar os seus pés com os seus cabelos, porque ela derramou unguento e enxugou os pés com os cabelos também. Então você tem valor diante do Pai. O que temos de mais precioso para você entregar? Pense aí, o que você tem de mais precioso? Será que você vai dizer que é seu filho, sua mulher, seu esposo? Ah, já sei, seu carro, sua casa. Ah, é o bem mais precioso que eu tenho. É o que eu tenho mais de precioso. Está completamente enganado. A Bíblia fala: o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, você pensa nas coisas do alto. Se você disser, minha prioridade, meu bem precioso é Jesus. Como tem o hino da harpa, que fala que Jesus é precioso, que ele é um amigo fiel.
Se você fala que ele é precioso para você, que ele é o bem mais precioso que você tem, porque ele te deu a vida. Se lembra quando você estava fora do caminho do Senhor? Como é que você agia? Como? Como era a sua vida? Com Jesus, ele te deu uma nova motivação, ele te deu um novo fôlego, ele te deu uma nova razão de viver, ele te incentivou, porque ele sempre vê o melhor de você. Lá em Jeremias 29:11 vai falar que os pensamentos dele são bons ao teu respeito. Tem pessoas que dizem, não, eu não posso ser desse jeito melhor que todos querem que eu seja, porque eu me vejo uma pessoa má, uma pessoa que não vale nada, que não vou para frente, uma pessoa fracassada. Você já está declarando isso sobre a sua vida. E não olha para o que Deus vê. Deus vê alguém capaz. Deus vê alguém que sim tem valor, que pode se erguer, que pode sim levantar a cabeça, que pode sim mudar de vida, porque o ser humano é adaptável, que o ser humano pode reprogramar o seu cérebro. É, o ser humano tem essa capacidade. Por que tem essa capacidade? Lembra que somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. E temos o poder, sim, de criar na nossa mente o que nós queremos. Porque tem o mundo natural e o mundo espiritual. E com Cristo nós já estamos fazendo parte do seu reino. O seu reino pode ser aqui na terra também. Então, você reprogramando o seu cérebro, que na ciência se chama neuroplastia. Então, você vai conseguir ressignificar as suas dores, vai mudar o seu comportamento, vai se tornar uma outra pessoa. Quando você declara, quando você pensa nisto, então você se torna. É o que os cientistas falam. O que você pensa, você é. E tá na Bíblia isso. O que você pensa, você é. Você tem que pensar nas coisas do alto. Você tem que ter a identidade restaurada em Cristo Jesus. O que aquele autor do livro Quarta Dimensão ensina? Sobre usar exatamente essa capacidade que o cérebro tem de imaginação, de criar coisas que não existem do nada. Como pode isso? Pode. Nós temos esse poder, isso é tremendo, isso é algo poderoso que o Senhor nos dá, nos concede. Amém? Então você tem muito valor. E nessa história da mulher do vaso de alabastro, nós aprendemos que ao quebrá-lo, aquele vaso, aquela mulher demonstrou que não guardaria mais para si o que tinha de mais precioso. Algo tremendo aí. Porque quantas pessoas estão guardando para si e não conseguem se libertar porque estão guardando para si algo que tem um valor, tem um impacto, mas ela está guardando para si. E quanto mais você guarda para si, mais adoece, mais enfraquece e entra a autodepreciação, a ansiedade, a depressão, começa o coração palpitar, começa você ter falta de ar, de repente, correr para um médico desesperada, pensando que vai morrer porque a garganta seca, falta o ar, é crise de pânico. E isso acontece. Isso acontece, não é mimiceu, não, você sente isso mesmo. Isso é o natural dos acontecimentos, mas porque tem uma causa.
uma causa. Você está entendendo que tudo tem uma origem? Essa mulher quebrou o vaso. E a libertação, algo poderoso, aconteceu quando ela quebrou o vaso. É a mesma coisa que eu ensino no meu canal, que eu ensino aqui nas redes sociais, que tudo para ter a cura verdadeira e a libertação verdadeira é necessário ter a origem, buscar a origem e fazer o reconhecimento e confessar. Sabe, quando você confessa, você coloca para fora, você quebra aquilo. Você quebra. E aí, então, você vai ver o que está dentro, que dentro de si tem algo maravilhoso. Mas é necessário quebrar. Ela entregou para a pessoa certa, para Jesus. Muitas pessoas estão quebrando no lugar errado. Estão quebrando para a vizinha fofoqueira. Estão quebrando para alguém que não vai te ajudar. Não vai trazer algo precioso para sua vida, não vai. Tem pessoas que é necessário buscar ajuda profissional. Profissional de um psicanalista, psiquiatra, muitas vezes, porque está tão profundo, as raízes estão tão profundas que ao quebrar esse vaso vai ficar em muito fragmentos. E para ser reconstruído vai ser um processo que você vai ter que lidar. E quem quer, passa. Tem que passar pelo processo. Então, o vaso representa os nossos dons, nosso sentimento, nossa vida, aquilo que por medo ou vergonha escondemos ou guardamos. Traumas da infância, porque tudo, na verdade, começa lá no passado. Lá no passado, lá na infância. Começa? E é o que a psicologia diz. Isso não é coisa da minha cabeça, gente. Isso está provado cientificamente, isso está na Bíblia. Diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina no caminho que deve andar para que mais tarde ela não se desvie. Ela não vai se desviar. Porque ela vai lembrar, ela vai ter uma educação. É o que o povo judeu fazia para que a memória do Deus vivo continuasse. Eles faziam o quê? Era através da oratória. Eles passavam de pai para filho o conhecimento para que não morresse aquela história. E assim foi. Assim foi até hoje termos a Bíblia, que todo mundo tem até nos aplicativo de celular. Então é necessário ter um reconhecimento, ter tudo isso, ter uma visão. É necessário ter uma visão ampla. E para isso você precisa de ajuda. Muitas vezes precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda, gente. Vi que eu precisava de ajuda quando chegou o meu limite no luto do meu pai. Quando eu sofri no luto, eu me vi ali doente, com muita dor de cabeça. Já tem um vídeo meu falando sobre isso, acessa lá. E eu sofri muito. E eu busquei ajuda, porque estava atrapalhando o meu trabalho, estava atrapalhando minha vida pessoal, meu relacionamento conjugal, minha família, até na igreja estava me atrapalhando. Não conseguia me concentrar em nada. Porque além de dor física, me causava uma dor na alma. Busquei ajuda com psicólogo, fui com psicólogo. Nunca tinha ido no psicólogo. E quando falei para algumas pessoas, as pessoas começam a dizer, mas como? Tá doida? Não, gente, estamos no século XXI.
Nós precisamos de ajuda e tem pessoas capacitadas para isso. E ele me ajudou muito. Me viu e fez eu me enxergar. E a solução estava diante de mim, estava em mim. Estava em mim a solução. Amém? A solução estava em mim, Ronaldo. A solução, Lene. Olha, temos a psicanalista Débora aqui. A solução está em nós mesmos, nós buscarmos, termos essa atitude sincera de querer ajuda, de saber que estamos necessitadas. Aquela mulher sabia que o único que podia ajudá-la era Jesus. Ela não escondeu quem era, ela era uma pecadora, mas ela não ficou atrás das aparências. Ela quebrou o vaso, rompeu com a segurança e derramou tudo. Derramou tudo que tinha. Você precisa derramar tudo. Tudo. Vomitar o que te faz mal. Eu precisei passar por esse processo. E todos nós passamos constantemente, temos que continuar passando. Porque a vida é um eterno aprendizado. É assim. Nossa vida sempre nós aprendemos algo novo. Então, eu criei a mentoria nas Asas da Cura pensando nisso para ajudar mulheres como eu precisei de ajuda. E não foi fácil o meu processo. Não foi rápido, não. Foi demorado. Então, você pode ter esse acesso através do conhecimento e de você querer. Porque você tem que querer. Então, nessa mentoria nas Asas da Cura, eu ensino justamente isso, sobre ressignificar a identidade em Cristo. Um método de conexão, um método que vai trazer clareza através do Espírito Santo, através da palavra, através de conhecimentos também científicos. Amém? E quero falar sobre a adoração. A adoração é essencial. Essencial. A adoração a Deus. Porque quem adora está doendo, está na pior, está no quarto escuro, mas está adorando. Lembra de Davi, que quando ele foi pego ali em adultério, que o profeta Natan falou para ele o seu erro e ele reconheceu. E depois teve a consequência, porque foi dito que ele teria a consequência, porque todos os nossos atos, mesmo impensados, mesmo lá na dor, ele tem uma consequência. E ele aguentou aquela consequência quando seu filho nasceu, aquela criança adoeceu, ficou moribunda e ele foi adorar. Se rasgou as suas vestes, ficou com pano de saco de cinzas, como era de costume, e se prostrou e começou a adorar o Senhor. Ele sabia que era consequência do seu ato, aquele sofrimento que outro estava passando. Olha aí o mistério. Tem pessoas que sofrem pelos nossos atos também. Quantas pessoas estão adoecidas na sua casa porque você está doente da alma, feridas da alma? Quantas pessoas estão sendo atingidas com, sabem, setas através da sua própria língua porque você está ferida, porque você está com uma autodepreciação de você mesmo, porque você não se valoriza, porque você não tem a sua identidade em Cristo, você não sabe quem você é em Cristo. Então, essa história me faz mostrar que nós somos humanos.
Toda história verdadeira nasce da nossa humanidade. Nós reconhecemos quem nós somos. Das nossas cicatrizes vai nascer uma história tremenda. Você olha para sua cicatriz e você lembra, isso daqui foi arte que eu fiz lá na infância. Eu tenho uma arte no meu pé quando estava na fazenda com o meu pai e cortei com o facão. Bateu direto no pé. Ficou a cicatriz. E eu lembro dessa história porque eu estava brincando, não prestei atenção no cacau e fui cortar o cacau e deu no meu pé. Ah, que sofrimento no momento. Mas lembra essa história depois rindo, e assim você vai ressignificar essa dor e depois você vai lembrar não sofrendo mais, mas você vai lembrar até sorrindo, porque você ressignificou. Entenda isso. Então, como a sua história pode se tornar um perfume para Deus? Você ressignificando, você se entregando por inteiro e reconhecendo a sua vulnerabilidade, a sua humanidade, reconhecendo tudo isso que você está sentindo. O vaso quebrado significa permitir que nossas estruturas se rompam. Essa estrutura é o orgulho, é o medo, é todos esses sentimentos que tem que se romper. Autoproteção, tem pessoas que auto se protegem para isso, cria um cenário todo de ilusão para se proteger contra o medo, contra tantas coisas. Usam máscaras, pessoas com dupla personalidade, porque escondem quem elas são, não querem ser o que elas são, têm vergonha do que elas são. Vocês já viram casos aí de um rapaz, eu não lembro o nome, de que ele tinha essa dupla personalidade e cometeu a morte da sua mãe. Terrível. Simplesmente porque ele não assumia quem ele era, que ia ser uma outra pessoa. E aí se meteu com as amizades erradas, vícios e tudo mais. Foi juntando. Então, agora eu faço um convite para você ser autêntica, verdadeira, sincera com você mesmo. O que é que você sente? Por que você se defende tanto? Se vitimiza tanto? Se deprecia tanto? Diz que você não tem valor? Porque você está fora do peso? Porque você... Se você está fora do peso, vai fazer algo para te sair deste lugar. A gente, mulher, reclama muito, diz estou fora do peso, mas não faz nenhuma dieta. Eu estou tão fraca na fé, mas não faço nenhum jejum. Eu estou tão fraquinha, mas eu não leio a Bíblia. Eu sou muito influenciada por isso, mas eu não me baseio na Bíblia. Não leio, não medito, não busco conhecimento, tanto na literatura como pessoas, porque os exemplos, os heróis da fé estão para isso na Bíblia, nos deixando exemplos. Paulo é um homem que nós devemos nos espelhar. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a autoridade, a autenticidade que tinha de si. Reconhecia, sabia a fragilidade dele, e tanto que ele pediu para Deus, na sua fraqueza, no seu ponto fraco, algo que estava ali afligindo sua alma, um espinho na carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta, Paulo. E ele aceitou. E ele disse: meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Alguém para falar isso tem que ter bagagem, tem que ter autenticidade. E nós só temos isso quando quebramos o vaso.
Então, podemos exalar um perfume escondido. Então, muitas mulheres escondem sua essência, feridas ou talento. Você está compreendendo o que eu estou falando? Coloca aí, feridas da alma. Coloca para mim, autenticidade. Eu sou o que eu sou, diz aí. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. É um pequeno trecho da música da Aline Barros. Creio que é ela que fez essa música linda que eu amo. Então, essas feridas precisam ser ressignificadas. Você tem que sair desse medo de julgamento. Muitas pessoas têm medo do julgamento, por quê? Porque estão despejando no lugar errado. Você quer mudar mesmo? Então, despeje no lugar certo. Quebre no lugar certo. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Faça a sua adoração sincera a Ele. Se dobrando a sua alma, quebrantando o seu coração diante dele, para você ser curada e usada por Deus. O que você hoje parece um erro, uma marca, pode ser uma transformação para que exale o aroma, o bom perfume do Mestre, que sobe até os céus. Sabe, você tem que encontrar o seu propósito. Aquela mulher encontrou o seu propósito. Porque ali ela ungiu Cristo, Jesus, para o sepultamento e nem sabia. Ela nem sabia que aquele simbolismo ali estava trazendo a ideia do sepultamento de Jesus. Porque lembram que depois que Jesus morreu, as mulheres de madrugada foram para ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, não puderam, porque o mestre já não estava lá. O mestre havia ressuscitado já. Então, elas não puderam ungir. Mas essa mulher ungiu. Então, foi para este tempo. Quem sabe você não foi escolhida, mulher, para este tempo. Que está esperando para derramar a unção com um propósito. Nada é por acaso, tudo tem um significado, tudo tem um propósito na tua vida. E você tem que encontrar esse propósito em Deus. Amém? Deus não quer que você esconda, Ele quer que você entregue. Já falei isso. Que você se derrame, que você seja como aquela mulher do vaso de alabastro. E na minha mentoria, nas Asas da Cura, trabalhamos exatamente isso. Essa entrega, como transformar as feridas em testemunhos. É maravilhoso você depois contar o seu testemunho. É maravilhoso você ter mudanças na sua vida através do Espírito Santo, através do conhecimento, porque o conhecimento é libertador. A dor, queridas, em bálsamo você vai transformar. E a alma em perfume para Deus. A rendição total. Aquela mulher se rendeu total ali. Não se importando com ninguém. Não se importe com quem vai falar, o que você vai fazer, a mentoria que você vai buscar, um psicanalista, que você vai buscar um médico, que você vai buscar um tratamento. Você está cuidando de você. Se importe com você. Se ame. O Senhor deixou 2 mandamentos resumindo tudo: o amor a Ele e o amor a si mesmo e ao próximo, porque você não pode amar ao próximo e não se amar.
Você só pode amar ao próximo se você se amar. Por isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entenda isso. Então, quebrar o vaso significa não voltar atrás. Porque depois de quebrado, como que vai? Tem que juntar os cacos, não é isso? E vai juntar, e você não é oleiro, o que você vai fazer? Vai ser quebrado o vaso, daqui vai ser despeito, e você vai fazer o quê? Juntar e jogar fora. É como o Senhor faz quando Ele nos perdoa. Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. Mas tem pessoas que querem ficar pegando, que querem, sabe? Não, esse pecadinho aqui, Senhor, eu ainda gosto dele um pouquinho. Ai, eu sei que o Senhor perdoou, mas eu quero continuar. Lança fora. Lança fora. Por isso que é uma nova criatura. Porque você vai viver algo novo. Depois de quebrado, não há como refazer o vaso. Só há entrega, só há derramamento. É tremendo isso. É um símbolo de adoração completa, sem nenhum interesse, sem segundas intenções, sem reservas, porque você vai fazer isso para você, pensando em você. Você merece. Então, na mentoria das asas da cura, trabalhamos isso. Como deixar de guardar o vaso e passar a viver uma entrega verdadeira. Radical isso, hein? Porque tem que ser. Firma-se um propósito mesmo. Uma entrega. Assina-se um contrato consigo mesma. E com Deus. E com Deus. Porque você faz um voto com Deus. Fazer o voto com Deus é coisa séria. Então, é isso que você vai mentalizar. Sem medo de ser quebrada, porque é na quebra que o perfume se libera. Amém? Então, vou te dar uma palhinha do que vai ter na mentoria. Essa mentoria tá maravilhosa, porque foi preparada com muita oração e com a ajuda do Espírito Santo para ajudar mulheres que estão vivendo dessa forma. Tem muitas mulheres aí sofrendo com ansiedade, depressão, brigando com o seu esposo, sendo que o problema não está no seu esposo, está em si. Você não pode mudar o outro, você pode se mudar. Você pode ser transformada, é você. O outro vai ser tratado por Deus, pelo Espírito Santo. Quando eu entendi isso, minha vida mudou completamente. Meu modo de ver mudou completamente. Então, é isso que vamos aprender. Romper com a vergonha, que paralisa o medo, que isso paralisa o ser humano. Restaurar sua autoestima, porque quantas estão assim, numa depreciação terrível, não conseguem nem se olhar no espelho, uma depreciação espiritual, que não consegue nem orar porque acha que Deus não lhe perdoa, porque é culpada de tudo. Então, nós vamos aprender isso também. Tem pessoas que não oram porque quebrou um jejum. Ah, não vou orar, não, porque Deus, não vou nem fazer mais jejum, porque eu quebrei. Aí, mentaliza isso. E vamos ressignificar isso na autenticidade, sem máscara. Deixar que Deus transforme sua história no vaso que exala cura para outros. Porque a intenção é essa: você ser curada para curar outras vidas, sabe? Você ser transformada para transformar outras vidas. O Senhor diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, o que a gente tem, nós não podemos guardar para nós, nós temos que compartilhar. Você não precisa mais esconder quem é Deus. Amém? Quem é Deus para você? Porque muitos nem sabem quem é Deus para você. Então, Deus, ele quer usar exatamente você, do jeitinho que você é. Com todos os problemas, os defeitos, todos os detalhes. O Senhor quer te usar
da forma que está aí. Está rachado, Senhor? Vai pegar rachado, sim, vai começar a usar. Vai começar a transformar, mudar, limpar e vai fazer dele habitação. Então, é necessário isso para ele tocar vidas. E para assim como aquela mulher tocar o coração de muitas outras mulheres, através da ação redentora de Jesus. Então, a cura é esta. A missão é essa de transbordar a cura. O vaso não foi quebrado apenas para perder, para desperdício, não. Foi por causa do perfume. Mas a marca, a vida de Jesus e de todos que estavam ali foram marcados por aquele ato de amor, de entrega, de adoração, de devoção daquela mulher do vaso de alabastro. E assim também, mulher, quando quebramos nossos vasos diante de Jesus, nossa história passa a curar e impactar muitas outras vidas. Então, você não é chamada para viver intacta, parada, inerte, ou no modo de hibernação, ficar ali, tá viva, mas não está. Tá ligada, mas está fechada. Não é assim que Deus quer. Se autoprotegendo dessa forma, mas para ser quebrada e usada para exalar o bom perfume de Cristo. Você é um jardim do Senhor. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. E só quem se permite quebrar diante de Jesus, na mão do oleiro, pode liberar o perfume que transforma vidas. Por isso, eu te convido, mulher. As inscrições para a mentoria nas Asas da Cura estão abertas. Iniciamos dia 3 de junho. Então, dá tempo ainda de você correr, fazer inscrição. Tá na bio, na descrição também desse vídeo. Então, corra enquanto é tempo. Amém? E já compartilha essa live para mais alguém, para mulheres que estão precisando ouvir essa palavra de cura e libertação através da palavra do Senhor. Porque quando nós compartilhamos, estamos liberando algo. Isso é tremendo. Libere o perfume escondido. Não esqueça. E é claro, me segue, porque com Claudineia Trindade, o céu é o limite. Espero que você tenha aprendido muito. Tire todas as dúvidas no meu direct, entre em contato e vamos que vamos servir ao Senhor e compartilhar essa mensagem de amor aos corações. Sermos curadas e curar muitas outras vidas, porque a palavra de Deus, essa palavra é que liberta. A palavra de Deus é poder e é ela que liberta nossas vidas. Amém? Então, é nela que eu me baseio. Que você seja muito bem recompensada por Cristo. Por tudo que você faz para Ele, Ele não deixa sem recompensa. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.